Olá, meu nome é Fernanda Laraia, eu sou médica do Espaço Viver Bem da Unimed Sul Mineira e hoje nós vamos falar sobre Fevereiro Roxo, o mês de conscientização a respeito da doença de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mal de Alzheimer atinge 47 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo a doença degenerativa mais comum. O mal de Alzheimer foi diagnosticado pela primeira vez em 1906, pelo médico alemão Alois Alzheimer. Ela é a forma mais comum de demência e ela pode se apresentar não só como demência, mas também como perda de funções cognitivas, como memória, funções executoras, fala. Por isso que é uma doença que é muito importante de ser diagnosticada no começo. Por ser uma doença mais incidente em idosos, sendo mais comum em pessoas acima dos 60 anos, ela pode ser confundida com alguns sintomas naturais do envelhecimento. Entretanto, a principal diferença é que o mal de Alzheimer é causado pela morte de células cerebrais, levando a esses sintomas, que podem evoluir progressivamente, contando também com períodos de estabilidade. E o principal ponto do mês de conscientização dessa doença é justamente isso. Como ela é uma doença incurável e progressiva, o quanto mais a gente consegue retardar a progressão dessa doença, melhor é a qualidade de vida que a gente oferece para o paciente e para a família. A doença pode ser dividida em 3 estágios: leve, moderada ou grave. E à medida que os estágios se evoluem, a perda cognitiva é maior, sendo que o paciente do estágio leve pode ter pequenos esquecimentos de questões do dia a dia, enquanto o paciente mais grave pode chegar a ponto de não querer se comunicar. Outros sinais importantes são alterações no padrão de sono, alterações na fala, dificuldade em realizar atividades cotidianas. Por isso é tão importante que a gente fique atento aos membros da nossa família e comece a diferenciar o que é um esquecimento comum do que pode ser patológico. Por isso, a melhor pedida é ter sempre uma equipe médica ou multidisciplinar acompanhando os idosos. Acima dos 60 anos, além dos exames preventivos da idade, é interessante que a gente se atente a testes de função cognitiva, que permitem que a gente identifique essas falhas logo no começo. O principal protagonista aí é a família. São vocês, que convivem com os idosos no dia a dia, que vão ser os primeiros a notar as principais alterações. Apesar de ser uma doença que não possui cura, e apesar da gente ter as medicações que melhoram o controle, existem mais algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir ou retardar o desenvolvimento do Alzheimer. Manutenção do peso através de uma dieta adequada e principalmente prática de atividades físicas. O estudo, quanto mais anos de estudo uma pessoa tem, a doença ela leva mais tempo para aparecer, para progredir nessa pessoa. Às vezes falar outros idiomas, o estímulo cognitivo através de atividades, seja palavra cruzada. 4 fatores de risco são considerados evidência suficiente para influenciar o surgimento da doença de Alzheimer, sendo eles etilismo e tabagismo, IMC elevado, alto consumo de açúcar e falta de atividade física. Por isso é tão importante a adoção de um estilo de vida saudável desde a idade mais jovem. Assim, você ajuda a promover uma saúde não só física, mas também mental e cognitiva por mais tempo. Após o diagnóstico do mal de Alzheimer, a presença da família é essencial. Algumas mudanças simples podem influenciar muito na rotina do paciente que porta o Alzheimer. Coisas pequenas como, por exemplo, recados ao longo da casa, lembrando das atividades diárias como tomar banho, se alimentar. Lembrar a cidade que o paciente está, o nome dele, qual ambiente ele se encontra. Além do apoio de uma equipe multidisciplinar, podendo contar com terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, nutricionistas e atividade física, melhoram o convívio da pessoa e da família com a doença de Alzheimer. E nesse mês de Fevereiro Roxo, mês de conscientização a respeito da doença de Alzheimer, eu te convido a refletir. O que eu posso fazer agora para reduzir ou retardar o aparecimento da doença de Alzheimer? Hábitos de vida saudáveis são a melhor pedida para garantir uma saúde de qualidade e por muito mais tempo. Por isso, nesse mês, compartilhe essas dicas com seus amigos, colegas e familiares, ajudando assim que a informação chegue de maneira correta a quem precisa. E você, o que tem feito pela sua saúde?